Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, onde nessa semana vamos fazer a revisão sobre o nosso assunto que estudamos no decorrer desse mês. O processo de independência do continente africano e do continente asiático, e dentro desse contexto, o apartheid e Nelson Mandela. E aí, estão preparados para mais uma aula? Espero que sim. Vamos começar. Então, com base no que vimos nas nossas videoaulas anteriores, no que estudamos, o continente africano e o continente asiático, eles se tornaram um ponto de vista econômico, um ponto de vista comercial para os países do continente europeu, que naquele momento eram países que precisavam expandir o seu território, precisavam de mão de obra e tinham interesse sempre em encontrar novos recursos, principalmente ouro e prata, para serem explorados, para se tornarem seu domínio. Com base nisso, África e Ásia se tornaram um campo de vista para os europeus, onde, durante muitos anos, os países do continente africano, os países do continente asiático estiveram sob o domínio dos países do continente europeu, dando início assim ao processo de colônia-metrópole. Quem era colônia? África e Ásia. Quem era metrópole? Europa. Analisando aqui os dois continentes, vamos começar com o africano. Nós temos os principais países que fizeram parte desse domínio dos colonizadores do continente africano. Então, nós estamos analisando a imagem, que vocês podem perceber que os países estão divididos por cores. Para quem não identificou onde fica o continente africano, vou numerar aqui, colocar o número 1, para você conseguir identificar a primeira imagem como a África. Então, de verde escuro, nós temos os países que foram dominados pela Alemanha. Vamos ver aqui alguns, não vamos ver todos. Nós temos Camarões, Namíbia, Tanzânia, Bélgica, nós temos de laranja, República Democrática do Congo, Espanha, temos de vermelho, Argélia, Marrocos, Mali, Níger, Chad. De laranja mais claro, nós temos Madagascar. De verde mais claro, nós temos, dominados pela Inglaterra, Egito, Sudão, Nigéria, Gana, Guiné, Zâmbia, África do Sul, Malaus, Uganda, dominado pela Itália. Nós temos Líbia, Somália, dominado por Portugal. Nós temos Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. E aqui, independentes. O que são independentes? Que no caso nós temos, Libéria, nós temos Etiópia. Esses independentes, prestem atenção, esses independentes, eles eram países que conseguiram impedir que os europeus dominassem suas terras. Mas olha o tamanho do continente africano e olha apenas 2 países que não conseguiram se tornar colônia da Europa. E aí, dentro do nosso contexto, exploração do continente africano, nós temos em grande destaque Espanha, nós temos Portugal, nós temos Inglaterra. Por que eu falo de Portugal? Porque Portugal dominou o Brasil foi colônia de Portugal. Está muito associado com esse período aqui. Por quê? Porque quando o Brasil, no seu período escravista, precisava substituir a mão de obra indígena pela mão de obra escrava, pela mão de obra negra, de onde vieram esses negros para serem escravizados? Do continente africano. Então, vou limpar aqui para vocês. E aí nós temos alguns países da África que foram dominados pelos países europeus e se tornaram uma fonte de riqueza para a exploração da mão de obra, vendendo para países na América, especificamente Estados Unidos e Brasil em grande destaque, e tinha como objetivo enriquecer, e esses negros se tornaram escravos. Então, alguns países que a gente pode observar que foram comercializados pelos ingleses, países africanos, nós temos Nigéria, então saíram vários navios negreiros daqui. Nós temos Quênia, nós temos Gana. Por Portugal,
Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Então, como Portugal e Inglaterra eram parceiros comerciais, muitos negros saíram daqui e foram levados para o Brasil para serem comercializados como escravos. Mas aí dentro desse contexto de colonização do continente africano, observe que a Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Portugal foram grandes países europeus que conseguiram explorar o continente africano. E aí a gente olha para o lado continente asiático. Temos os ingleses, holandeses, franceses, portugueses, alemãos e mais dois países que dominaram o continente asiático, mas que não são europeus. Os Estados Unidos, os norte-americanos e os japoneses. Fala, professor, mas os japoneses também estão localizados dentro do continente asiático? Sim, mas os japoneses sempre foram considerados uma grande potência. E aí vem aquela pergunta que eu já fiz para vocês em aulas anteriores. Em que período esses dois continentes deixaram de ser colônias dos europeus, especificamente após a Segunda Guerra Mundial, onde esses países que vocês podem observar aqui ao lado, que está na sua legenda, esses países, eles precisavam se reestruturar após a guerra. Precisavam reestruturar e ajudar o seu povo, a sua nação. Então, eles tinham duas opções. Ou continuava investindo nas colônias com transportes de mercadorias e para ter soldados controlando o território e impedir que tivesse conflitos entre os colonos e a metrópole, ou eles reestruturavam a própria metrópole. Então, diante disso, eles se retiraram das colônias africanas e colônias asiáticas e começaram a reestruturar seu território após a Segunda Guerra Mundial. Só que dentro desse contexto de exploração, colônia, metrópoles, países europeus, colônias, países africanos e asiáticos, principalmente os países africanos, onde tinham os negros, ocorreu o processo de apartheid. E o que foi isso, professora? E como aconteceu? Então, vamos observar. Por que o apartheid foi criado? Primeira resposta, porque os brancos, quando conquistaram a África, o continente africano e especificamente o país da África do Sul, eles começaram a se achar superior ao povo de lá, pois eles já eram bem desenvolvidos em relação aos negros e desprezavam a cultura deles. Então, os brancos, quando começaram a dominar a África, especificamente, o primeiro território dominado foi a África do Sul, eles perceberam que, primeiro, a cor da pele era diferenciada, a cultura era diferente e que o povo agia com costumes que, na visão deles, não eram costumes relacionados com costumes de respeito, costumes próprios, costumes de uma metrópole. Então, começaram a impor o processo de segregação, começaram a impor massacres, torturas e começou aí o processo de preconceito e discriminação racial, principalmente. Os brancos tinham armas, tecnologia, poder político, poder econômico. Eles marginalizaram os negros, criando escolas, bairros, tudo separado. Professora, mas por quê? Porque como a metrópole, Europa, os países europeus começaram a colonizar, a dominar o continente africano, automaticamente eles precisavam também estar dentro desse território. Então, como eles queriam mostrar que tinham poder, que eram superiores, começaram a ter esse processo de segregação, que significa o quê? Separar. E quem descumprisse qualquer uma das regras seria torturado, e era uma tortura totalmente desumana que poderia chegar até a morte. E como a África do Sul, o país que mais sofreu com a segregação racial dentro do contexto de colonização imposta pelos europeus,
Um dos principais líderes que lutou pelo fim do apartheid, pelo fim da segregação racial, foi Nelson Mandela, que posteriormente, depois de alguns anos, se tornou presidente, o primeiro presidente negro da África do Sul. Então temos aqui algumas características. Quem foi Nelson Mandela? Foi um dos líderes do movimento contra o regime do apartheid, a separação dos brancos e negros na África do Sul, então ele lutou pelo fim da segregação racial. Ele foi ex-presidente da África do Sul, ele se candidatou, foi eleito, assumiu seu poder, ficou o seu mandato e após isso ele se retirou da política. Nelson Mandela falava o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender e, se podem aprender a odiar, podem também ensiná-las a amar. Sempre parece impossível até que seja feito, ou seja, até que seja colocado em prática. A educação é a mais poderosa arma pela qual o seu poder pode mudar o mundo. Democracia com fome, sem educação e sem saúde, para a maioria é uma concha vazia. Na década de 1950, os ativistas aliados a Nelson Mandela resolveram realizar uma grande manifestação de desobediência civil, onde eles protestavam contra as políticas segregacionistas impostas pelo governo do Partido Nacional. Essa grande manifestação resultou na elaboração da Carta de Liberdade, importante documento de luta onde a população negra oficializou sua indignação. Você não encontrará nenhuma paixão se conforma com a vida que é inferior àquela que é capaz de viver. Então, concluindo a nossa aula de revisão, o continente africano e asiático foi dominado pelos europeus. No continente africano, teve o processo de segregação racial, o movimento do apartheid, que ocorreu especificamente na África do Sul, onde brancos e negros não tinham os mesmos direitos, não podiam estar no mesmo espaço. O principal líder que lutou contra esse movimento do apartheid, contra a segregação racial, foi Nelson Mandela, foi preso, foi exilado, depois foi solto, foi candidato à presidência da África do Sul, foi eleito, assumiu o poder, comandou o território da África do Sul todo o seu mandato e até hoje ele é uma das pessoas, uma das celebridades mais mencionadas quando se fala de conflito com relação ao continente africano, quando se fala de racismo, quando se fala de preconceito. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Se tiver alguma dúvida, pergunte no Class. E tchau para vocês.